Olá, estamos de volta com nossa leitura, Diálogo sobre o Dharma, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. E hoje vamos para um novo tema. Na visão védica, qual é a relação entre a felicidade e o sacrifício? Muitas vezes nós fazemos vários sacrifícios, né? E dentro da tradição católica, né, existem os sacrifícios, as penitências, que nós podemos fazer para que a gente possa burilar, limpar a nossa alma e a gente possa oferecer esses sacrifícios a Deus, para que Deus possa nos conceder um caminho mais puro e purificado e santificado, digamos assim. E nesse trajeto de oferecer os sacrifícios, nós devemos observar ao nosso redor o que eu ando fazendo de sacrifícios para obter a minha evolução espiritual e a expansão da minha consciência, já que eu não sou este corpo, eu sou uma alma, Brahmasmi, e com essa evolução, a minha alma vai ficar feliz. Por quê? Porque eu estou aqui para isso, para esse propósito, para esse fim, para esse objetivo. Mas aí a filosofia védica vem clarear as nossas dúvidas, no sentido de que a minha felicidade depende de quê? A minha felicidade depende de eu oferecer sacrifícios, austeridades, ou seja, fazer aquilo que é ruim, para que eu possa me purificar a minha mente, purificar os meus sentidos, purificar a minha vida, e dentro dessa purificação eu possa oferecer a minha vida como uma oferenda a Deus nesse sentido. É uma fala direcionada para as pessoas que têm esse interesse. Porque se você sentar num barzinho onde pessoas bebem e comem na gratificação dos sentidos, e você for perguntar qual é a relação entre felicidade e sacrifício, as pessoas vão rir da sua cara. Por quê? Porque elas não estão interessadas em sacrifício. O sacrifício que elas querem fazer é beber, comer, depois vem a luxúria sexual. E essas pessoas, essas almas condicionadas, elas não vão querer falar sobre realização, autorrealização, mas elas vão achar que ali naquele momento que elas estão ali tomando aqueles tragos e comendo aquelas comidas, que é ali a felicidade. Só que daqui a pouco acaba, porque quando você paga a conta do bar, e pesa no seu bolso, e pesa no seu cartão de crédito, você vai ver que você vai pagar por uma felicidade que foi momentânea, durou algumas horas e terminou. Então, buscar essa felicidade através de coisas materiais é ilusão. Mas quando a gente cumpre o nosso Dharma, o nosso dever, de entender que nós somos almas servas de Deus, ou seja, devemos trabalhar para Deus e não para a matéria, nós vamos entender que a nossa felicidade não depende jamais desses momentos ilusórios, passageiros, porque tudo aqui nesse mundo material tem início, meio e fim. Até esse vídeo que eu estou gravando aqui, para mim, ofertando para Deus, principalmente, e para quem por um acaso venha ouvir e compartilhar com alguém. Então, vamos entender que devemos desempenhar nossos papéis dentro desse jogo da vida e exercer o nosso Dharma para que esse Dharma, essa missão esteja de acordo com a ordem cósmica, que por trás dessa ordem cósmica existe um controlador supremo e ele está observando, testemunhando, controlando, permitindo e desfrutando de nós, de nossas
nosso pensar, nosso sentir, nosso agir aqui e agora e já. Isso sim é que é a verdadeira felicidade, e você dizer, não, eu não vou me sentar numa mesa do bar, porque isso não me traz felicidade. E eu não vou. E as pessoas vão lhe taxar disso, daquilo, aquilo outro, e você vai dizer, tudo bem. Pense o que quiserem pensar. E quando a gente oferece o nosso sacrifício de aceitar o que é favorável à nossa união a Deus, ou rejeitar o que é desfavorável, não desejar nada separado de Deus, e buscar se conectar com Deus 24 horas por dia e não pensar, não sentir, não agir, trazendo esses benefícios para as nossas vidas, para que a gente possa, um dia, quem sabe, todavia, contudo, e contanto, a nossa consciência, ela deu um estalo, e você diga, não, peraí, eu quero uma vida eterna, eu não quero ficar vivendo coisas temporárias. Mas aí, aqui onde você se encontra nesse momento, não é o lugar para viver coisas eternas. Você deve oferecer seus sacrifícios, suas mudanças de hábitos, de pensar, sentir e agir, como uma oferenda a Deus em Yagna. Oferece tudo a Deus, inclusive o alimento que a gente come todos os dias. Devemos oferecer este alimento como uma oferenda a Deus, a Krishna. O todo atrativo e todo só atraente na filosofia védica dos Vedas, que leva ao conhecimento de Deus, que é a filosofia mais reta e direta, que traz esse conhecimento, tanto do lado filosófico como do lado devocional, para que a gente possa purificar a nossa própria existência. E quando a gente purifica a nossa existência, a gente se santifica. Eu vou ler aqui um texto, Bhagavad Gita como ele é, que está aqui na visão védica, qual é a relação entre a felicidade e sacrifício. Capítulo 3, verso 11. Pela execução dos sacrifícios, os alimentos santificam-se. E comendo alimento santificado, purifica-se a própria existência. Com a purificação da existência, os tecidos mais refinados, responsáveis pela memória, também se santificam. E quando a memória se santifica, pode-se pensar no caminho de liberação, de sair desse ciclo de nascimentos, renascimentos, de viver toda essa parafernália terrena aqui, que não é ideal para ninguém. Quem pensa que é ideal viver aqui está iludido. E quando a gente atinge esse pensamento, nesse caminho de se libertar, dessa liberação, e todo esse processo combinado leva à consciência de Krishna, leva à consciência de Deus. Uma grande necessidade que nós temos aqui na sociedade é termos consciência de Deus, porque a gente tem consciência de tudo, consciência de política, consciência de agressão física, consciência de proteção a isso, aquilo outro, mas a gente não tem consciência de Deus, porque não fomos ensinados. Mas aí, se você está ouvindo, por acaso, esse texto agora, você pensa, por que eu estou ouvindo isso agora? Por que isso chegou nas minhas mãos até aleatoriamente dentro do YouTube, dentro das redes sociais? Por que eu estou ouvindo isso? Será que é para eu ouvir e esquecer? Né? Mas se você for uma pessoa esperta, se você quiser sair desse enredamento material, você vai dizer, não, peraí, isso aqui tem um fundamento, então eu vou utilizar isso aqui para a minha vida, para melhorar a minha vida. Por quê? Porque devemos ter consciência de Deus, que é uma grande necessidade da sociedade atual, porque a gente não tem consciência de Deus, por isso que a gente sofre, por isso que a gente passa por problemas, por isso que a gente adoece, por isso que a gente passa por problemas financeiros. E não adianta reclamar, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que passamos. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização dos sacrifícios, suprirão todas as necessidades, mas aquele que desfruta dessas dádivas, sem as oferecer de volta, como reconhecimento é certamente um ladrão. Bhagavad Gita 3.12, ou seja,
Eu recebo minhas dádivas, eu utilizo delas, e eu não chego a agradecer a um santo, a um semideus, a um orixá, a um que seja, por ele ter me concedido isso. Só que por trás de todo esse processo existe Deus. Um santo, vamos falar de santo aqui no Ocidente, na religião católica, tradição católica. Um santo, você faz uma promessa para um santo, você recebe o resultado, usufrui do resultado, mas você não pensa em nenhum momento da sua vida que você está recebendo esse resultado, porque Deus quis que esse santo tal, que trabalha para Deus como semideus, como orixá, como tudo, acima de todo esse processo existe um único ser chamado de o Onipotente, a verdade absoluta, na filosofia védica chamado de Krishna, você pode chamar de Deus. Devemos usufruir dos benefícios e reconhecer que a fonte dessas bênçãos é vinda de Deus. E quando a gente não reconhece isso, a gente é considerado uma pessoa ingrata e desonesta. Por quê? Porque a gente toma posse de tudo e a gente acha que é o possuidor e o controlador de tudo. Mas quando a gente não agradece, quando a gente não tem consciência, quando a gente não reconhece, quando a gente é egoísta, sociedade de egoístas, é a sociedade que nós vivemos. Se esquecermos o propósito da vida humana e passarmos meramente a utilizar tudo aquilo que recebemos dos agentes do Senhor, apenas no prazer dos sentidos, ficaremos cada vez mais enredados na existência material, o que não é finalidade da criação. Deus não quer que a gente fique aqui o tempo eternamente, indo e voltando, igual uma roda gigante rodando. Não. Mas Deus quer que a gente adquira essa consciência desse reconhecimento que tudo que nós temos é dado por Deus. Então, ficaremos cada vez mais enredados na existência material, o que não é a finalidade da criação. E certamente nos tornaremos ladrões, porque estamos roubando, não estamos devolvendo, não estamos reconhecendo. Então, nós somos, entre aspas, chamados de ladrões. Por quê? Porque nós não temos essa consciência de que nós não somos os possuidores de absolutamente nada. Isso mostra a importância da gratidão e do equilíbrio na relação com as forças que regem o universo, gratidão e equilíbrio, representadas pelos sacrifícios que são depositados na nossa vida como oferendas. E assim, com o reconhecimento e a retribuição às dádivas recebidas, é importante entender que nada que acontece tem poder independente, pois tudo depende da anuência de Deus, ou seja, da presença de Deus. Eu sempre falo para mim, não existe nada que não tenha assinatura de Deus, nem nesse mundo material, nem em outros mundos, nem em outros universos. Tudo tem assinatura do nosso queridíssimo Deus. Devemos ver todas essas dádivas como agentes do Senhor para suprir todas as necessidades da vida e da sociedade humana. A lei natural dá permissão para que, através do processo conhecido como yagna, ou sacrifício, os seres humanos piedosos tirem o máximo proveito das dádivas divinas presentes na natureza. O homem materialista não é capaz de compreender este fato e se dedica à vida artificial e supervaloriza os empreendimentos industriais. Isto se deve unicamente à visão ateísta materialista do homem moderno que perdeu sua consciência de Deus. O homem moderno perdeu a sua consciência de Deus. Nós estamos neste processo. E causando uma condição de vida terrível, vive em função de explorar predadores da natureza material. Então, vamos acabar com tudo que tem, porque é aqui agora. Os minerais, a natureza, os rios, as florestas, os animais. Vamos explorar ser humano, explorando ser humano. É isso que a gente vê nessa sociedade que perdeu a consciência de Deus. Portanto, aqui nesses textos da Bhagavad Gita, quando a gente não tem reconhecimento, a gente realmente pode ser chamado de um ladrão egoísta, que só quer receber, roubar, trazer. Quer que um ladrão faz? Rouba e quer para você. Então, eu quero para mim.
E quando eu não tenho esse reconhecimento, eu me transformo numa pessoa ingrata e desonesta, vivendo afastado de Deus. E assim fica claro que para nos mantermos afastados de todas essas espécies de contaminações produzidas pela associação mundana, no mundo material devemos executar sacrifícios, assumindo nossos deveres prescritos. Eu tenho a missão de falar para as pessoas. Eu não quero falar, eu quero só dar minhas perninhas para cima e assistir televisão. Não! Se você for fazer isso, você vai entrar no beco sem saída, porque nós temos deveres prescritos para exercer em consciência de Krishna na forma mais impecável possível. Por quê? Porque quando fazemos para Deus, a gente tem que fazer a melhor forma possível, da melhor forma possível. Esse texto foi escrito pelo meu mestre espiritual no Bhagavad Gita para iniciantes, capítulo 3, pérola 18. Porque o Bhagavad Gita, a ciência da autorrealização, nos ensina que o sacrifício deve ser executado por uma questão de dever, pois o ciclo de dar e receber é essencial para a continuidade da ordem universal. Então, se você só quer receber, você é um ladrão materialista, um ingrato, um egoísta. Infelizmente, a realidade é esta. Mas, quando a gente realiza esses deveres prescritos, a gente está exercendo a nossa função, a gente vai entregando nossas oferendas a Deus, a gente vai oferecendo nosso trabalho. Bhagavad Gita 3.9 diz: deve-se realizar o trabalho como sacrifício, caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, executa teus deveres prescritos para a satisfação de Deus, e desta forma permanecerás sempre livre do cativeiro terreno. Às vezes é um pouco complicado para a gente entender tudo isso, porque esse livro é bem complexo. Esse livro do meu mestre espiritual, Diálogo sobre o Dharma, é um livro filosófico, que nem eu tenho tanta competência para estar lendo ele aqui e compartilhando com vocês, mas com a inteligência que Deus me dá e com a ajuda que Deus me dá aqui na leitura e na contextualização de algumas palavras, de algumas formas, nós vamos entendendo conjuntamente que a nossa vida deve ser oferecida, deve ser uma oferta diária de amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Nesse ritmo, amor, devoção e gratidão. Amor, devoção e gratidão. Amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. Porque, do contrário, nós vamos só estar roubando de tudo e de todos, querendo tudo para a gente, tudo para mim. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E qual é o resultado desse egoísmo? Falta de consciência de Deus, falta de consciência humanitária, falta de consciência amorosa, falta de consciência de entender que nós não temos nada neste mundo material, que tudo é ilusão, porque tudo termina, e tudo aquilo que termina é ilusório, é infinitamente ilusório. Você pode não concordar, respeitamos todas as opiniões, mas esta é a realidade de vida, a realidade de buscar, neste contexto, estarmos conscientes de Deus a cada dia, a cada hora, a cada minuto, segundo, para conjuntamente, se eu sou consciente, você que me assiste é consciente, o outro é consciente, nós vamos formando uma sociedade consciente de Deus. E uma sociedade consciente de Deus não é essa sociedade que estamos vivendo agora. Por isso que sofremos doença, pobreza e conflitos, e não devemos reclamar. Devemos buscar Deus para entender mais e melhor a cada dia. Porque a nossa missão é exatamente essa, consciência de Deus aqui, agora e já. Com gratidão, eu encerro mais um dia de diálogo sobre o Dharma, Chandramukha Swami.